A paz do Senhor a todos. Você que acabou de abrir esse vídeo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Como de sempre, estou aqui neste monte da oração para buscar a presença de Deus, para buscar mais da plenitude do Espírito Santo, porque precisamos estar sempre cheio do Espírito Santo, da graça, e, consequentemente, triunfar no mundo espiritual, glorificando a Deus. E somente através de uma vida de oração, de jejum, de consagração e de palavra. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual. O Senhor Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você for analisar, na tentação no deserto, quando o adversário chegou e começou a tentar a Jesus, ele usou a palavra de Deus, distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, a própria palavra, o próprio Espírito, desmascarou Satanás. Quando Jesus foi tentado, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois Satanás diz para ele, levou até o alto do pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Satanás distorcendo a palavra. Jesus diz, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor, teu Deus. Outra vez Satanás leva Jesus ao alto dos montes, do monte mostra, todos os reinos te darei, se prostrados me adorares. Jesus diz, está escrito, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorarás. Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença que nós podemos tirar aqui? A diferença é que o espírito do diabo, o espírito enganador, estava usando a palavra, distorcendo a verdade, para levar ao pecado. E Jesus, pelo Espírito, na revelação da verdade de Deus, desmascarou o engano de Satanás. E sabe o que está acontecendo nesses últimos tempos? Essas igrejas mundanas que estão distorcendo a palavra de Deus para apoiar o pecado, para aceitar o mundanismo, a vaidade dentro da igreja. Não é de se admirar, porque Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para enganar. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o diabo, o espírito enganador, está usando esses pastores, pregadores, esses falsos profetas, para distorcer a palavra, para abrir a porta para o pecado, para a vaidade e para o mundanismo. Eu quero que você atente para a vaidade e mundanismo. Por quê? Porque o mundanismo está entrando dentro da igreja através da vaidade. E eles dizem que não tem nada a ver. Eles dizem que Deus só vê o coração. Que Deus não se importa com a aparência. Como eu escrevi uma frase, que muitos dizem que são templo do Espírito Santo,
Mas quando você olha, é o manequim de Satanás. Com a moda do mundo, com a vaidade, satisfazendo o seu ego. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O apóstolo Paulo falou que sem santificação, a pessoa não poderá herdar o reino de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, deixaram escrito que a santificação tem que ser completa, no espírito, na alma e no corpo. Hoje saem da igreja e vão jogar videogame. Hoje tem até time de futebol de igreja, igreja mundana. Pela palavra de Deus, com temor e tremor eu falo aqui, é uma igreja mundana, uma igreja carnal, que se Deus não tiver misericórdia e trazer eles à santificação, serão lançados no fogo do inferno. É só esporte, não tem nada a ver. Filhos de pastores jogando em times de futebol. Cantores, pregadores, que usam o altar, dizendo que estão adorando a Deus, dizendo que estão anunciando o evangelho da salvação. Depois você vai ver, aparece lá na notícia, que estavam no campo de futebol, gritando para o seu ídolo. Isso é carne, isso é mundanismo, o Espírito Santo não está nisso. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não admite que nós venhamos ser fã de alguém, idolatrar alguém, colocar alguém como se fosse admirar como homem de Deus, como referência. Tudo bem, mas agora nem isso fazem na igreja. Hoje em dia a admiração deles está lá no cantor mundano, está lá no jogador, está lá nos famosos. São carnais, são mundanos. Não tem nada a ver. Aquele que diz lá, só tua graça me basta e só a presença é o meu prazer. Ganhando 10, 20, 30, 40 mil, 2 horinhas cantando ali. Nas sinagogas de Satanás. Aquilo ali nunca foi igreja. Sinagogas de Satanás. Aquilo não é adorar a Deus. Deus não aceita adoração de crente carnal, de crente mundano, que não obedece à sã doutrina da santificação. Qual é a doutrina da santificação? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu não canso de falar, porque é um tempo que nós estamos vivendo, que precisamos falar da santificação, porque essa igreja é mundana. O apóstolo escreveu dizendo, e o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, desviariam o ouvido da verdade, e dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, como comichão no ouvido. Eles não suportariam a sã doutrina e procurariam mestres segundo as suas próprias concupiscências. Que nem eu já falei para pessoas, irmãos, isso aqui era pecado antes, com convicção do Espírito, porque era uma igreja de oração, de jejum, e agora não tem nada a ver. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios está levando as pessoas a apostatar da fé. Por quê? Porque não tem vida de oração, porque não buscam o renovo constante do Espírito Santo, porque não buscam uma comunhão mais profunda com Deus, porque não buscam jejuar, consagrar, combater as forças infernais. Estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Há um remanescente fiel que ainda prega a doutrina santa da transformação do coração, da mente, mas a santidade no corpo, na prática. Usos e costumes não tem nada a ver. Isso que o diabo introduziu dentro da igreja e na teologia mundana,
para concordar com o pecado. Pastor que prega, faz abalar a igreja, você vê lá, de calçãozão, sem camisa, na praia. Outros até em shows mundanos, como eu já falei, até torcendo para time de futebol. Apostasia. São carnais, são mundanos, e se não se converter de fato, verdadeiramente, a uma vida santa, serão condenados. Serão condenados. 1 Tessalonicenses 5,23 não abre mão para dizer que usos e costumes, não. O costume do crente tem que ser santo. O crente não tem tempo para ele ficar perdendo com as coisas deste mundo, com entretenimento mundano, que não edifica, que não santifica, que não consagra, que não fortalece a vida espiritual, que não traz algo de Deus para ele. O prazer do cristão deve estar na palavra, deve estar na plenitude do Espírito, deve ter numa comunhão profunda com Deus. Crentes, hoje em dia, que não oram, não jejuam, não consagram, mas tem teologia. Eu tenho teologia, vai lá pregar na carne. Pregam um ensino carnal. Outros inspirados por demônios. Mas tem teologia. Tem certificado. Mas está morto espiritual. Não tem uma vida santa, não tem poder, não tem autoridade. Quantos que estão na igreja hoje em dia estão aceitando o mundanismo? Eu lembro, quando eu era pequeno, a doutrina, a santidade da igreja era tremenda, era o caminho estreito que eles estavam seguindo. Até eu ouço ímpio falando para mim, antes era difícil de ser crente, hoje está fácil de ser crente, porque os crentes jogam, os crentes se vestem igual nós, tem crente até que escuta música. Eu falei, não está fácil para servir a Deus, para ser crente, não. Crente verdadeiro, genuíno, cristão, não. Porque você precisa entrar na porta estreita, no caminho estreito, na santificação do espírito, da alma e do corpo. Se você se basear por esses crentes mundano carnal, você vai para o inferno junto com eles. Falei. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra? Desperta. Desperta para viver para Deus, uma vida para Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas, mas não ora. E quando ora é meia horinha, uma hora ali, acha que está... Ama a Deus sobre todas as coisas, diz que é salvo, mas não jejuma. Vive na carnalidade, nos impulsos da carne. Diz que ama a Deus, mas não tem prazer na palavra, não busca a revelação do Espírito Santo para a santificação, para um relacionamento mais profundo com Deus. Diz que é salvo, diz que ama a Deus, mas não busca a confirmação de Deus sobre as coisas que vai fazer na vida. Não busca direção nenhuma, confirmação se Deus aprova ou não. Crente que está 5, 10 anos dentro da igreja nunca ganhou uma alma para Jesus. Crente que está 5, 10 anos dentro da igreja, não tem nenhum testemunho dentro da casa para o filho e a filha dizer: meu pai e minha mãe são homens de Deus santo, cheio do Espírito Santo. Não, nem servem de exemplo para os que estão dentro da casa, muito menos para os que estão fora no mundo, para seguir a Deus. É tempo de despertar, tempo de igreja. Tudo que você fizer com relação à igreja, se você não tiver uma vida santa, no espírito, na alma e no corpo, é tudo inútil. A plenitude do Espírito Santo só vem sobre a vida daqueles que renunciam-se completamente e se colocam na presença de Deus, clamando dia e noite uma comunhão mais profunda com Ele. Então você precisa despertar, meu irmão. Você precisa despertar, minha irmã. Tem crente que está desviado dentro da igreja. Tenho conversado com crentes que estão 2, 3 anos dentro da igreja, mas não conhecem a transformação de vida, o verdadeiro novo nascimento pelo Espírito Santo.
Um dia que eu falei da palavra para uma pessoa que estava na igreja, acredito uns 2 anos, ela disse, eu estava desviado dentro da igreja, se Jesus viesse agora eu ia para o inferno, eu ia ficar. Se eu morrer agora eu vou para o inferno, porque estava sendo tudo inútil, eu não sabia que era assim. Nunca recebeu a libertação da natureza carnal, não tinha mortificado as obras da carne, orava 15, 20 minutos por dia, não jejuava, lia a Bíblia só na igreja. A culpa é de quem? Primeiramente dos líderes espirituais, dos que usam o altar para instruir o povo. E segundo, da própria pessoa, porque ela também tem Bíblia e a responsabilidade da salvação dela, em primeiro lugar, é dela mesma. Os pastores darão conta, mas eles também têm parte. Então é tempo de despertar. Não adianta ficar falando que Deus é maravilhoso, Deus é amor, eu amo Deus e tal, aquela emoção carnal e não ter um coração transformado. Ser uma pessoa vaidosa, mundana, orgulhosa, arrogante, prepotente. Tá entendendo? Que para defender os seus interesses carnais, vira um leão. Mas para a vida espiritual, tá ali, morrendo. Mas quando toca no seu ego, se levanta, quer se justificar, quer se defender, quer defender o seu próprio pecado, quer defender a sua própria vaidade. Mas quando é para defender a palavra, a verdade, a santidade, a oração, o jejum, a consagração, a batalha pela salvação da família, está lá dormindo. Então é preciso se despertar. Jesus está voltando a buscar um povo que clama pelo céu, clama pela glória de Deus. O apóstolo Paulo falou: uma vez vos disse, e outra vez vos digo novamente chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde o Senhor virá e transformará este corpo abatido num corpo de glória, semelhante ao seu. O Senhor Jesus diz, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz, só os limpos de coração verão a Deus, só os puros de coração serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus estava ali pregando, ele diz, no tempo da lei de Moisés, se fosse pegado em adultério, no ato de adultério, era levado para fora da cidade e era apedrejado, sentenciado à morte, consequentemente ao inferno. Pois eu vos digo que agora não. Agora nós estamos no tempo da graça, agora é maravilhoso, Jesus morreu por nós. Nós estamos salvos, não somos salvos pelas nossas práticas, mas somos salvos pela morte, pela graça de Jesus. E justifica o pecado dessa forma. Não somos salvos pela prática, porque nós somos salvos pela morte, nós estamos no tempo da graça. Pois o tempo da graça que Jesus falou, hoje não precisa mais pegar no ato de adultério. Basta olhar e cobiçar em seu coração. Já pecou. O tempo da graça não é esse mel não que é pregado aí. Não é essa florzinha bonita aí que é pregada aí não. É o caminho de espinho, caminho estreito, caminho de sacrifício, caminho de renúncia, caminho de crucificação. Caminho da cruz não é um caminho sabor de mel. A partir do momento que você passa a travar uma luta com o teu pecado, até você chegar a que Cristo, a vida de Cristo seja gerada em você, você vai ter que ter uma guerra travada. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus gerar a vida de Cristo dentro de você,
você verá que os mandamentos, a obediência do Senhor não é pesado. Por que não é pesado? Porque nós já passamos a cruz. É difícil? É. Até quando? Até a cruz. É difícil? É. Até quando? Até a crucificação. E depois se torna leve para nós. Por que se torna leve para nós? Porque Jesus sofreu ao caminhar carregando a cruz e a crucificação. Mas depois que ele ressurgiu com corpo de glória, com corpo glorificado. Ele foi glorificado pelo Pai. E o que tem a ver com nós? Tem a ver que quando você está se santificando, quando você está matando a tua carne, a tua natureza pecaminosa, é triste para você, porque você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a consagrar e você não vê vitória. Porque você luta, você ora, você jejuma, você busca, mas ainda continua caindo no pecado, continua ainda vacilando, continua ainda sofrendo as consequências do desejo e sendo seduzido e caindo na tentação. Esse é o caminho para o salvo que verdadeiramente vem para a presença de Deus, para se entregar para a salvação. Este é o caminho do Gólgota, é o caminho da crucificação. Continua. Se Jesus para no meio do caminho, se Jesus não vai até o fim, ele não seria o Salvador. E o que tem a ver comigo com relação a isso que você está falando, de eu lutar com a carne? Estou falando que se você parar esta luta, se você parar esta batalha, esta guerra, este caminho do Gólgota que você está trilhando para se santificar, para matar a tua carne, você vai perder a tua salvação. A tua salvação está em você ser crucificado na cruz de Cristo. A partir do momento que você cumprir na guerra, na batalha, essa crucificação na cruz de Cristo, você receberá a plenitude do Espírito Santo. Você receberá a purificação e a santificação do seu coração. A carne será pregada na cruz de Cristo. Já não será mais você, os teus desejos carnais, humanos, pecaminosos. Será a vida de Cristo. Será os desejos, o sentimento de Cristo gerado pelo Espírito dentro de você. E você vai ver que não é pesado servir a Deus, porque o peso está quando a carne ainda está viva. Mas quando você crucificar ela, você entrará para o reino espiritual. Como assim o reino espiritual? Você dirá, eu não vivo. Cristo vive em mim. Como eu já falei na meditação do outro vídeo, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você está livre da tua natureza carnal. Você tem prazer agora em obedecer a Deus. E você tem a capacidade pelo Espírito Santo em obedecê-lo. A carne foi morta, foi crucificada. Você é uma nova vida em Cristo. Você é verdadeiramente filho de Deus agora. Agora você é espiritual. O espiritual discerne bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas vão achar loucura você não beber mais, você não fumar mais, você não se prostituir mais, você não aceitar mais uma vida de mentira, de imundície, de não aproveitar a vida falsa do mundo que eles vivem. Você vai discernir todas as coisas, vai saber o que é pecado, o que não é. A vaidade do mundo você vai repudiar. O mundo não vai te seduzir mais. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo fala, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque ele foi crucificado na cruz de Cristo e o mundo foi crucificado para ele também. Ele tem prazer em Deus, ele tem prazer na obediência da palavra de Deus. Se você está lutando com o pecado e não vê resultado, continue em oração, continue em jejum, continue guerreando na palavra, porque está escrito.
Filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado no Pai. Junto do Pai, Jesus Cristo justo, Ele é apropriação pelos nossos pecados. Isso eu estou falando para você que é novo convertido, para você que é um crente que despertou e não quer mais viver essa vida mundana, carnal, e quer se santificar verdadeiramente. Então, se você quer se santificar verdadeiramente, guerreie em oração, em jejum, na palavra, com sentimento verdadeiro de fé e convicção que Deus é fiel e Ele irá te libertar da natureza carnal. Porque você quer ter um relacionamento profundo com Ele. Coloca um desejo sincero de coração de amar a Deus. Desperta, Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração. Eu quero te obedecer com amor, com prazer, com alegria. Não por medo de ir para o inferno ou por medo da consequência do pecado. Mas sim porque eu quero te amar. Eu quero te obedecer com amor sincero e verdadeiro, Senhor. Eu quero reconhecer, retribuir, me entregar e ser grato a este amor tão grande que o Senhor manifestou enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Desperta, irmão. Desperta. Você que prega, você que louva, você que faz trabalho na igreja. Se você não vencer a tua carne, vou dar um exemplo. Mateus 7, 21. O que diz em Mateus 7, 21, 22, 23? O Senhor Jesus diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E daí o Senhor Jesus fala uma coisa que é muito forte. Escute bem. Jesus fala assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Daí ele diz, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu operei sinais, maravilhas e prodígio. Jesus vai dizer assim, ó, aparta-te de mim que eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Vou deixar mais claro para entender essa palavra. Aparta-te de mim, você que está fazendo a minha obra, mas não venceu a tua carne. Ainda vivia na fornicação, vivia no adultério, vivia no jogo, vivia na cervejinha de vez em quando, vivia na vaidade carnal, vivia como manequim de Satanás, que vivia na ostentação, buscando só as coisas materiais. Outros que vendiam o meu evangelho. Pregava, mas cobrava, fazia comércio da fé, igual Judas vendeu Jesus. Você que ostentava, dizendo, é Deus que me honrou, enquanto estava tirando dinheiro da igreja. Será triste. Senhor, mas eu revelava. O Senhor me usava na revelação, revelava CPF, placa de carro. Eu revelava revelações profundas. Mas o Senhor dirá, aparta-te de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Então é tempo de santificar, é tempo de buscar uma vida no Espírito. Esses 30 minutinhos aqui que possa despertar a tua mente para você ser crucificado na cruz de Cristo e viver uma vida plena no Espírito, em liberdade. Porque está escrito que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Isto é, se o Espírito de Deus habita em nós, e o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos libertos da natureza pecaminosa e andamos em novidade de vida, na vida santificada pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Só para terminar, Romanos 8, versículo 1 e 2. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E nós estamos na presença de Deus,
vivendo em santidade para a glória de Deus. E se você está lutando com a carne, com o pecado, continua essa batalha, essa guerra, que logo será crucificada a tua carne e você ressurgirá com um corpo santificado pela habitação do Espírito Santo. O pecado não terá domínio mais sobre você e você andará em santidade no espírito, na alma e do corpo. O pecado, o mundo não vai te seduzir, porque o teu coração será purificado e o Espírito Santo te guiará em toda a verdade da obediência à doutrina e os mandamentos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e reflita nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.